Olá, amigos do Instagram, ajustando aqui, Master Coach Leandro Hirsch em mais uma live. Facebook, olá amigos do Facebook, tudo bem? Vamos ver aqui para ficar bom para os dois. Facebook e Instagram, começando a live. Deixa eu pausar aqui. Tudo bem? Sejam bem-vindos, meu amigão Alexandre Luz, obrigado pela presença. Enquanto os amigos vão entrando aí, eu vou me apresentar, muitos já me conhecem, a maioria, Master Coach Leandro Hirsch, especialista em relacionamento conjugal. Obrigado, Xandão, muito bom que tu tá aqui comigo, tá? Hoje a nossa live é sobre um tema instigante e picante, sexo no casamento. Muitos clientes me falam sobre isso. Ah, Leandro, mas o meu marido quer muito sexo, mas a minha esposa não gosta de fazer, mas o meu marido me trai, mas a minha esposa tal. Muitos temas relacionados com o sexo. Emanuel, e aí, seja bem-vindo. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? Eu vou te falar sobre essa questão de sexo no casamento e como eu tenho lidado com isso no meu casamento. Tá? Eu tive muitos aprendizados ao longo desses últimos anos aí, depois que eu tive a minha iniciação no coaching, né? E muitas coisas na minha vida com a minha esposa mudaram muito de lá para cá. E uma delas é a questão do sexo. Então fiquem aí comigo que eu quero falar muitas coisas legais para vocês sobre isso, tá bem? Deixa eu só desligar aqui para não ter nenhum problema. Legal. Vamos lá. Amigos do Instagram, estão me vendo bem aí? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Facebook também? Eu quero que vocês curtam essa live, compartilhem a live. Por favor, se tiver algo que eu falei que vocês não entenderam ou tiverem alguma dúvida, postem aí. Aproveitem aí que é um momento de interação. Nas lives eu costumo responder as dúvidas aí das pessoas que estão me acompanhando. Tá bem? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre sexo. Bom, antes disso, eu sempre tenho que fazer esse adendo, tá? Antes disso, por que ocorrem problemas com relação ao sexo no casamento, num relacionamento a dois? Porque as duas pessoas vêm para o casamento com a sua bagagem de experiências anteriores, tá? Então as pessoas foram criadas de modos diferentes, elas aprenderam de modos diferentes, os pais ou criadores, ou enfim... Som ok, obrigado Bruna, meu amorzão. Os pais ou criadores, aquelas pessoas com as quais você ou seu marido ou a sua esposa conviveram na infância e na adolescência eram pessoas diferentes e tratavam a questão do sexo de uma maneira diferente. Né? Em algumas famílias isso era comentado. E aí, mano, obrigado pela presença. Era comentado, oi Terezinha, que legal, obrigado. Em algumas famílias isso era tratado mais abertamente, a questão do sexo. Tá? Alguns de vocês que estão me ouvindo vão se identificar com o que eu falei, que o pai e a mãe conversavam, né, sobre isso, especialmente na adolescência, explicando essas questões sexuais. Outras pessoas eram um tabu familiar, né? Então não se falava sobre isso, era um assunto velado e muitos tiveram que se descobrir sozinhos. Quando duas pessoas com crenças é aquilo que tu aprendeu na tua vida, né? Na tua infância, na adolescência, crenças de que não tinha muito papo aberto, muito papo reto sobre sexo. E outra que tinham uma relação bem definida, os pais falavam sobre isso, os criadores falavam sobre isso. Quando elas se encontram no casamento, há a tendência a gerar algum tipo de choque. Ainda nessa live eu vou te dar dicas sobre como melhorar a questão do sexo sua com o seu marido ou a sua esposa. Tá bem? Mas eu tenho que fazer esse início aqui para vocês entenderem. Então, muitos atritos, não só no sexo, mas hoje estamos falando sobre sexo, acontecem por isso. Porque as pessoas são diferentes, elas lidam com isso de uma maneira diferente, tá? Então, assim, tem que se entender isso. Nem todo mundo é que nem eu. E na questão sexual também. Então, eu e a minha esposa também éramos diferentes. Nós tivemos criações diferentes, aprendemos diferentes e tal. Tem outro fator importante, tá? E aí, Leandro, meu xará, seja bem-vindo. Tem outro fator importante que é a questão de abusos, traumas. Há algumas pessoas que na infância, ou na juventude, na adolescência, foram abusadas ou tiveram algum trauma. E quando eu falo trauma, eu não falo só abuso sexual direto, né? Eu falo que tiveram viram alguma coisa que impactou, que talvez travou um pouco, né? Ou coisas desse tipo. Então, assim, duas pessoas diferentes no casamento acaba acontecendo um certo atrito, tá? Assim, vamos lá, vamos falar agora pontos importantes num bom relacionamento sexual
Oi, Paulo. Oi, tudo bem? Obrigado pela presença. Pontos importantes para que vocês mantenham um bom relacionamento sexual. Olha só, sabendo que são pessoas diferentes, vocês podem divergir, podem ter pensamentos diferentes quanto à quantidade de sexo no casamento, né? Algumas pessoas têm um instinto sexual. O sexo é um instinto animal. E nós, seres humanos, somos seres animais, nós temos um instinto sexual. Porém, devido a seus aprendizados, às suas crenças, enfim, alguns levam como um tabu, para outros isso já foi uma questão mais fácil de lidar e tal. Então pode ser que algumas pessoas, você ou seu cônjuge, não queira tanto fazer sexo. Isso não é tão importante no relacionamento. Tem pessoas que me dizem, né, em conversas particulares, aqui clientes e coach, olha, para mim, uma vez por mês tá bom e meu marido quer todo dia. Né? Mas como fazer, então, para isso não gerar um atrito tão grande? E relações, muitos dias, pessoal, isso é caso sério. Então, é você saber que o seu cônjuge é diferente. E se ele quer uma quantidade diferente de você, é porque ele aprendeu de uma maneira diferente. Ou porque tem algum trauma, alguma coisa lá atrás. Então não adianta forçar isso. Normalmente, não é sempre, o homem tem um instinto sexual mais aguçado. Isso é uma coisa que chegam até mim. As pessoas, a primeira coisa é você entender que o seu marido está assistindo as coisas talvez. Não adianta eu tentar impor o meu gosto, meu marido não gosta tanto e tal. O jeito é conversar sobre isso. Até tem uma aula específica, depois eu vou falar sobre o curso, tá? Sobre todos os... E o sexo é um deles, que o curso Método Amor. Então depois eu vou assim, te dando uma dica bem prática e tal. Isso não pode ser um tabu para você. Em alguns casos, você já tem insatisfeito sexualmente, converse com o seu cônjuge, tente se entender com ele. Ache essa conversa. Não adiante, não tenha jeito. E se não adiante, bom, é para isso que nós temos pessoas terapeuta, tem até terapia sexual e tem o curso Métodos a terem uma vida sexual mais conectada. Com o seu, uma cliente me falou, meu marido não entendeu que eu tive que isso se refere à quantidade, quer dizer, a quantidade de relações sexuais. O marido talvez, sim, enfim, não estou justificando, relação ela deixou ele de lado. Então o que acabou acontecendo? Ele acabou procurando fora do se você do que você isso, converse isso com o seu cônjuge, tá? Uma tendência. Então, assim, realmente, esteja não na mesma quantidade, talvez, que ele ou ela quer. Mas, enfim, num casamento que as duas partes flexibilizem. Oi, Júlia, obrigado pela presença. Como é que tá a transmissão no Facebook? Tá? Para mim aparece um score. Alguém coloca aí se tá cortando, tá? Por favor. Mas olha, ajustar isso. Né? Às vezes é meio desajuda, tá? Isso, um método amor, a forma para um casamento perfeito, tem algumas, se eu não me engano, que eu até te dou um exercício prático, claro que não é um exercício filmado, calma lá, tô brincando. É uma dica de como agir, tá? Para fazer com que a sua vida sexual com seu parceiro fique bem afinada, bem ajustada, tá? Mas olha só, não é só a questão da quantidade no casamento que influencia, né? Tem a questão da qualidade também do relacionamento sexual. Algumas insatisfações se dão em relação à qualidade. Algumas pessoas, devido a tudo aquilo que eu já falei, já fiz live sobre isso, se você pegar ali no Facebook, no YouTube, tá lá, sobre a questão das crenças, o que eu valorizo mais, o perfil comportamental tá cortando, né, amor? Vamos ver, vamos esperar que a internet resolva aí, que ela melhore, que ela me ajude, tá? Desculpa, pessoal do Facebook, isso é um fato que eu não tenho muito como gerenciar. Tá cortando. Nós estamos também ao vivo no Instagram, tá bem? Quem tiver meu Instagram também pode ir para lá. Terezinha, tá ruim, que pena. Que ruim, tá? Desculpa. Vamos tentar, vamos ver se melhora aí, vamos tentar acompanhar. Então, a qualidade do relacionamento sexual também influencia. Há pessoas que querem coisas mais ousadas, né? Mais apimentadas. Ah, um striptease. Pergunta, você já fez um striptease para o seu marido ou para sua esposa?
Alguma posição diferente. Falei meio baixinho, ouviram? Alguma posição diferente. Você já fez? Olha só, não é todo mundo que gosta de coisas diferentes, mas algumas pessoas sim, outras não. Tá? Isso tem muito a ver também com conhecer o seu marido ou a sua esposa. Você tem que entender que nem todo mundo é igual. Tá? Então, assim, olha só, pessoal, experiência própria, tá? Não minha, tá? Mas de clientes que me relatam aqui. Principalmente as mulheres, algumas mulheres sofrem traição porque os maridos querem coisas diferentes. E as mulheres, por algum fator, que pode ser vários, tá? Acabam não conseguindo, às vezes. Né? Então, assim, dependendo do fator, talvez, para você que quer manter o seu casamento e isso não é um tabu, ousar um pouquinho na questão sexual vai ajudar. Ainda mais quem está há muito tempo casado. Ainda mais quem está há muito tempo casado. Tem a questão da rotina. A gente vai caindo na rotina, vai caindo na rotina. E daí se aquele cônjuge, o marido ou a mulher, tem um instinto sexual mais aflorado, acaba que às vezes sem conversar sobre isso, né? Porque um acaba achando que tá bom, o outro não fala que quer mais, o homem ou a mulher que quer mais vai procurar fora do casamento algo diferente. Isso acontece. Acontece, pessoal. Então, assim, essas coisas têm que ser conversadas, né? Claro, eu sei que cada caso é um caso, há casos em que já teve conversa, há casos em que o marido ou a mulher tem dificuldades em falar, em expressar isso, e aí é necessário ajuda, tá? Mas assim, então, a quantidade e a qualidade da relação sexual é importante para manter um casamento sempre conectado, um casamento maravilhoso. Tá bem, pessoal? Eu quero falar um pouco sobre traição também. Nós já falamos aqui por cima e alguns clientes me perguntam quais são as causas da traição. Por que o meu marido trai? Nossa, o que eu recebo de mensagens assim, meu marido me traiu, me trocou por outra, blá blá blá. Tá. Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês que existe um milagre, uma fórmula genérica. Ó, faça isso e o seu marido não vai mais te trair. Faça isso e a sua esposa não vai mais te trair. Não tem como eu dizer isso, tá? O que acontece? Muitas vezes as traições se referem a isso que eu já disse para vocês. É a falta de atenção, de carinho, a esposa, o casamento caiu na rotina. Eu estou falando aqui de esposa, o marido como traidor e a esposa sendo traída, mas pode ser o contrário, tá bem? Mas é assim o exemplo que mais chega até mim. Então, assim, as esposas dizem, me trocou por outro, ou me traiu, blá blá blá. E eu pergunto para essas pessoas, você tem feito algo diferente? Você tem cedido na relação sexual? Você tem feito talvez em maior quantidade? Não precisa ser o que ele quer, ou de uma maneira diferente, talvez, porque, como eu te disse, algumas pessoas, quando não têm em casa aquilo que querem, procuram fora, né? Não precisa, eu sei que às vezes há maridos que são até, vamos dizer assim, quase que abusadores, têm quase que uma doença. Tem pessoas que têm uma doença, que precisam muito, muito, muito de sexo. Eu não me lembro o nome da doença agora. Como é que é? Talvez eu me lembre agora, daqui um pouco. Mas se alguém souber, aí também compartilha comigo. Das pessoas que são maníacas por sexo. Bom, daí é caso de doença. Tá? Mas não sendo isso, um dos casos de traição, o que eu mais vejo pela minha prática é marido ou esposa que não comparece muito e o outro tem uma vontade muito grande. Tá? Outra causa de traição, na verdade está ligado a isso, tá? Muitas vezes isso tem relação, e você que foi abusado, teve um trauma, né? Você sabe disso, você não consegue talvez se liberar muito na cama, na questão sexual, por causa disso. Ninfomaníaca, é isso aí, Bruna, meu amorzão, obrigado. É isso aí, ninfomaníaca. Isso é uma doença, de uma pessoa que precisa muito de sexo. Daí já é um caso um pouco mais complicado, que eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, psicoterapeuta, eu não consigo resolver, tá? Eu consigo ajustar essas questões da relação sexual. Mas então, vamos lá, a questão da traição. Se você foi abusado, teve algum tipo de trauma e tal, eu sei que é bem desafiador, bem difícil, mas tente conversar sobre isso com seu cônjuge, tá? Se não conseguir, procure ajuda. Procure ajuda,
uma terapia, talvez um processo individual de coaching possa ajudar, dependendo do caso. Tá? Ou não. Eu quero que vocês me coloquem aí se tiverem alguma dúvida sobre isso. Vão colocando isso, tá? Oi, Rô, tudo bem? Oi, Ale, Tatiane, entrou também. Obrigado pela presença, tá? Então, vamos lá. O que eu tô te falando aqui? Só para resumir. Depois eu vou entrar de como o Método Amor, o curso Método Amor, ele funciona e como ele pode te ajudar a resolver isso. O que eu tô falando aqui? De desavenças na questão sexual. Sexo. Ah, eu ia esquecendo de uma outra coisa muito importante. Filhos no casamento. Filhos no casamento. Muitas pessoas me falam, olha só, eu estava casado, eu recém tinha casado, né, a minha qualidade do relacionamento conjugal estava bom e surgiram os filhos e isso baixou muito a minha intimidade com o meu marido ou com a minha esposa. O que acontece? E eu e a Bruna, meu amorzão, vivenciamos isso na prática agora há pouco. É normal e é explicado até cientificamente que a mulher, a partir do momento em que engravida, mas mais depois que dá à luz e naqueles momentos últimos ali antes da gestação, do parto, desculpa, né? Ela tem muita mudança hormonal e ela acaba se conectando muito com a criança. Isso é normal. E é comum daí que acaba, principalmente nos primeiros meses, é o primeiro filho, enfim, eu e a Bruna temos eu sei por experiência própria sobre um filho, mas com os outros filhos não deve ser tão diferente, que a mulher acaba se dedicando mais ao filho, à criança, e menos ao marido. Isso é comum. Porém, meus amigos, minhas amigas, tem que haver uma flexibilidade aí, tá? Porque olha só, maridos, homens, vocês têm que entender isso. Primeira coisa, é o recado que eu tenho que deixar para vocês. Isso é normal. A mulher, quando ela tem um filho, mais filhos, enfim, ela vai se conectar mais ao filho, à filha. Eu mesmo e a Bruna, minha esposa, eu senti essa questão muito fortemente. A quantidade dos nossos relacionamentos sexuais, a nossa filha tem 9 para 10 meses. E já não era mais a mesma, logo no início enfim, quando a nossa filha nasceu, então, nossa, claro, nos primeiros meses foi muito difícil. E depois eu e a Bruna, pelo conhecimento que nós temos todo, enfim, né, eu já lidando na questão de coaching de relacionamento há tanto tempo, nós fomos conversando e conseguimos ajustar isso. Mas você, marido, tem que ter a compreensão de que quando a sua esposa está grávida, em primeiro lugar, a vontade dela vai diminuir. Isso é hormonal. Isso é cientificamente explicado. O que não significa que a esposa tenha que se negar a fazer sexo com o marido, ok? Aí são outros 500. Daí é uma decisão, enfim, alguma questão particular. Mas, via de regra, a gestação não impede o ato sexual, tá? E depois, quando nasce o filho, o marido tem que compreender que a mulher vai se dedicar mais ao filho. Tem que ser conversado isso, como eu e a Bruna fizemos. Porém, mulheres que estão me ouvindo, minhas amigas, vocês não podem esquecer dos seus maridões. Vocês não podem trocar os seus maridos pelos seus filhos. Não é assim. Isso é uma fórmula para um casamento desabar. Você não pode dar atenção e se dedicar em vários fatores ao seu marido antes da gestação, antes de dar à luz, e depois simplesmente abandonar, trocar e justificar. Olha, não vê que agora tem um bebê? Não. E aí, Rodrigo, beleza? Obrigado pela presença. Então, mulheres, vocês também têm que fazer um esforço para manter o relacionamento saudável. Mãe, obrigado pela presença, sempre prestigiando também, te amo. Vocês, mulheres, também têm que fazer um esforço nesse período de gestação, principalmente no pós-parto, não logo depois, né, que tem a quarentena, entre aspas, mas enfim, depois que puder retomar, para aos poucos ir dando mais atenção para o seu marido, voltar a dar a devida atenção, não só na questão sexual, mas hoje a gente está falando aqui de sexo. Tá? Então, essas pessoas que me falam, só para sanar essa dúvida, as pessoas que me falam, mas eu tive filho e mudou completamente. É necessário não deixar de lado. Por parte dos maridos, tem que dar uma baixada, uma flexibilidade, tem que entender. E por parte da esposa também tem que fazer um esforço, né, depois que for possível, para aos pouquinhos ir afinando e voltando a ter aquelas relações mais íntimas, mais próximas.
Isso é um comprometimento que ambos no casal têm que ter. E é assim que a Bruna e eu fizemos. E tanto que nós queremos ter mais um ou dois filhos, enfim, mas muito em breve ter mais um, porque a gente soube muito bem lidar com isso. Tá bem, pessoal? Combinado isso? Então tá, eu acho que era esse basicamente o recado que eu tinha que dar para você sobre a questão sexual. E eu quero falar sobre o método amor, a forma para um casamento perfeito. Um curso em que tem 20 aulas esse curso, aulas muito práticas com ferramentas para você ir aplicando no seu casamento, e uma das aulas, a aula de número 15 do módulo 2 do curso, ela fala especificamente sobre o sexo. E ela te dá algumas dicas de como você deve se portar, tá? Nessa questão sexual. Porém, falar assim isoladamente é difícil. O curso Método Amor ele é composto de 4 módulos. Método Amor. Então, módulo 1, Aprenda. São 4 aulas que vão te ensinar, você vai aprender muito sobre o seu companheiro, seu cônjuge, seu marido ou a sua esposa. Então, as crenças, no que ele acredita, né? Valores dele, o que ele valoriza, por que ele valoriza coisas que eu não valorizo, perfil comportamental, por que ele age de uma maneira que eu não ajo, não gosto. Eu vou te ensinar isso lá e vou te ensinar uma maneira de você se adequarem a isso, de não haver tanto atrito, tanta briga, tanto rompimento, por causa disso aí, de diferenças, tá? Módulo 2 são 14 aulas, todas com exercícios práticos, é um módulo Melhore. Primeiro módulo Aprenda, Melhore, Amor. Então, é prática, amigo, é prática, por isso que esse treinamento é tão diferente de tudo que tem por aí. Tem livros sobre casamento, tem palestras sobre casamento, é muito legal você ficar me ouvindo aqui, e eu acho legal, é muito bom ter conhecimento, né? Porém, se você não colocar em prática, não vai mudar nada. É como você comprar um livro e botar lá na sua estante. Botei na estante, legal, eu li o livro e botei na estante, mas você tem que praticar. Então, o Método Amor, o módulo 2, ele é prática, prática, prática e prática. Numa sequência, eu te dou os exercícios lá. Tá? Então, uma vez por semana você assiste uma aula e vai fazendo exercício, o seu casamento vai melhorando. Eu te entrego, tá? Então você vai poder acompanhar lá, eu te entrego no curso uma ferramenta para isso. E você vai vendo que o seu casamento vai melhorando, ele vai melhorando automaticamente. E ao final dessas 14 semanas, que é o tempo sugerido, exercícios, o casamento com alguém, tá? Você está casado no papel. Não serve para quem não vive sob o mesmo teto. E não serve para conquistar alguém. Para isso, eu não tenho uma forma, um método ainda. Então, o método de carinho e amor a tirar. Oi, Grazi, para você acessar livros, dicas disso, transforma quanto método você realizar. E não tiver, você me mande todos, tá? Melhora a qualidade, tá? Ah, pessoal, mas eu quero frisar. Como eu tenho, mas o casamento de alguns dos meus clientes fizer todas as planilhas e eu quero isso daí, para você tiver fez e eu te devolvo. Vamos lá. Gente, no dia 6 de junho, uma quinta-feira, próxima quinta-feira, não, desculpa, 7 de junho, sexta-feira, o curso Método Amor, a forma para um casamento perfeito, será lançado oficialmente para todo o Brasil, pelo valor de R$ 700, que é um valor muito baixo para quem, assim como eu, prioriza o seu casamento. Vale muito a pena pagar R$ 700 para quem prioriza o casamento e viver um casamento fantástico, um casamento nota 10, assim como eu vivo hoje. Porém, presta atenção, para quem está me assistindo, eu tenho um grupo VIP no WhatsApp. E esse grupo, mas somente as pessoas que estão nesse grupo, elas vão ter a partir de amanhã, já há pessoas lá, eu já tenho interagido lá, vão ter acesso a um super desconto, um ultra mega hiper desconto de pré-lançamento. Na quinta-feira. Na quinta-feira eu vou mostrar esse desconto, mas eu posso adiantar que é um valor muito menor que R$ 700 e que ainda dá até para parcelar. Por que isso? Porque não se trata do lançamento oficial, é um pré-lançamento. Né? Então nós temos esse grupo do WhatsApp e somente quem está lá já está recebendo, inclusive, alguns trechinhos de aulas. Tá? A partir de amanhã eu vou começar a postar para ter uma noção de como funciona o curso. É coisinha pouca, afinal o conteúdo tem muito valor. Né? Vai receber bônus incríveis também.
Tem essas duas formas de garantia que eu te falei, mas independente da garantia, algumas pessoas que comprarem o curso no pré-lançamento vão receber integralmente o valor de volta, independente de qualquer coisa. Gostaram, não gostaram, enfim, vão receber o valor de volta. Algumas pessoas, mas eu só vou informar a partir de amanhã e quarta-feira ainda no grupo do WhatsApp. Então, se você se interessou, se quiser conhecer mais sobre esse treinamento, o método amor, a fórmula do casamento perfeito, sem compromisso, você acessa, quem está no Instagram, acessa o link que está ali na bio. É só acessar o link, você vai ser redirecionado para o meu grupo VIP do WhatsApp. Daí é só aguardar lá, dá uma olhada, se quiser interagir, fazer pergunta, como funciona, mas é de graça, e assim como qualquer grupo do WhatsApp, você pode sair a hora que quiser. Mas só estando lá você vai receber acesso às condições exclusivas desse super desconto que nunca mais vai se repetir. Pensa num desconto muito grande mesmo. Ele nunca mais vai se repetir. Se você quer ter acesso a isso, saber como vai funcionar o curso, saber dos bônus que eu vou te dar, receber alguns pequenos trechos de aula, você que está aí no Instagram é só clicar na bio. Você que está no Facebook, eu vou deixar logo agora que a gente vai encerrar essa live, se não tiver nenhuma pergunta. Se tiver perguntas já podem ir fazendo aí, senão a gente encerra em seguida. Mas se não tiver perguntas, então eu vou encerrar em seguida e vou deixar nos comentários. Tá? Pessoal, no Facebook eu sei que andou cortando aqui, eu vi aqui um problema na internet, eu não tenho o que fazer muito sobre isso, tá? Mas quem tem o meu Instagram, assiste lá no Instagram, é Master Coach Leandro Hirsch, tá? Entra no Instagram e vai estar, eu vou compartilhar esse vídeo também no Instagram, então o vídeo vai estar no Facebook, mas vai estar um pouquinho cortado, e no Instagram ele vai estar inteiro lá, que eu acho que funcionou bem no Instagram. Né, pessoal que está no Instagram, alguém me dá um ok aí se cortou, não cortou, se foi tudo certinho, tá? Mas então, amigos, Facebook, eu vou botar ali nos comentários o link para o grupo VIP, tá? Um último recado para vocês, se quiserem alguma pergunta, algum comentário, podem postar ainda. E aí, Lucas, seja bem-vindo. Estamos encerrando a live daqui um pouquinho, mas vai estar aí no Instagram por 24 horas para vocês. Vamos lá. Olha só, outra coisa, amanhã às 9 horas da manhã eu estarei fazendo mais uma live, agora com o tema surpresa no casamento. E esse tema é super interessante, especialmente para quem vive na rotina. Tem um casamento que entrou na rotina, o que é muito comum também, é um problema muito comum que meus clientes me relatam, já me relataram, e amanhã eu vou falar especialmente sobre isso, tá? Quem está com casamento na rotina, amanhã às 9 da manhã, ao vivo no Instagram e no Facebook. Claro que o vídeo vai ficar lá nas minhas redes sociais, Master Coach Leandro Hirsch, Instagram e Facebook. E eu tenho conteúdos de valor para você também no YouTube, Master Coach Leandro Hirsch. É só olhar lá. Tá, pessoal? Muito, muito, muito obrigado pela presença. Eu espero vocês no meu grupo VIP do WhatsApp. Você não tem nada a perder. O máximo você vai ficar observando ali, mas se você quiser realmente transformar o seu casamento, o seu relacionamento num relacionamento top, extraordinário, assim como é hoje o meu e de muitos clientes meus de coaching, aliás, hoje eu até postei no grupo lá vídeos de alguns clientes meus de coaching relatando as experiências deles com o processo de coaching individual comigo, tá? Eu fazia coaching individual, focava no relacionamento e agora estou criando então esse curso para atender mais gente. Então, você que vai estar no grupo vai receber muita coisa lá. Já deve ter em torno de 80, 90 pessoas no grupo, enfim, a gente vai até umas 150, eu acho. Tá? Muito obrigado, meus amigos. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado por estar aqui comigo. Eu espero ter ajudado. Se tiverem mais dúvidas, comentários, podem postar aí, manda direct para mim no Instagram, posta nos comentários das minhas redes sociais. É um prazer ajudar todos vocês a melhorarem o seu casamento, como eu melhorei o meu. Beijão, abração, até a próxima, meus amigos.